mais uma entrevista no Muzambinho.com. Agora nós teremos a presença marcante de Alexandre Zaghi Lemos. Ele que é filho da Iliamara com William Pérez. Dois cidadãos que brilharam intensamente na educação física aqui na cidade de Muzambinho. Ele que mora em São Paulo, ele que é jornalista, ele que conhece de mídia impressa, conhece de mídia eletrônica, de rádio, de televisão, de internet. Meu grande amigo Alexandre. Muito obrigado, Regis, pelo convite. Fico muito satisfeito de falar contigo aqui no microfone do Muzambinho.com. Ainda mais aqui nesse local onde a gente está, aqui na Avenida Doutor Américo Luz, que foi o local onde eu cresci aqui em Muzambinho, e a poucos metros aqui do teatro onde funcionava a saudosa Rádio Rural de Muzambinho, hoje Rádio do Povo, que foi onde eu iniciei minha carreira, e foi daqui que eu dei os primeiros passos para essa carreira que eu sigo hoje no jornalismo. Eu estudei jornalismo, acabei me formando em jornalismo em São Paulo, na FIAM, mas, na verdade, antes de fazer jornalismo, depois de trabalhar aqui na Rádio Rural de Muzambinho, eu, na verdade, gostaria de ter sido produtor de rádio. Era esse o meu sonho quando eu trabalhava aqui em Muzambinho. Aí fui estudar em Campinas, e de Campinas fui estudar na Unesp, em Bauru, que é uma universidade pública do estado de São Paulo, onde tem o curso de rádio e TV. Era aquilo que eu queria ser produtor de rádio, então procurei o curso mais próximo disso, que era o curso de rádio e TV. Quando me mudei para São Paulo e fui trabalhar na Rádio Jovem Pan, que era também um grande sonho que eu tinha, eu acabei na Rádio Jovem Pan indo trabalhar no departamento de jornalismo e acabei me dando melhor no jornalismo do que na produção de rádio, e por isso fui fazer, depois de estar trabalhando, o curso de jornalismo. Você trabalha num jornal especialista em São Paulo. Que jornal que é esse, Alexandre? O jornal chama-se Meio e Mensagem. Ele é um jornal especializado no mercado de comunicação, marketing e mídia. Então ele é um jornal semanal na mídia impressa e diário no online. Tem também já semanal nos tablets. E ele é focado nesse mercado de comunicação, marketing e mídia, que envolve os veículos de comunicação, os profissionais de comunicação que trabalham em empresas, as empresas de mídia. Então é um jornal bem especializado nessa área. Esse jornal chega a dar lucro, ele existe há muitos anos. Explique isso para os internautas do Muzambinho.com. Ele existe há 35 anos, mais ou menos. E sim, ele é uma empresa lucrativa. Eu não sou sócio da empresa, eu sou funcionário da empresa, sou um dos jornalistas contratados para trabalhar lá. E nos últimos anos ele teve que dar uma diversificada. A empresa precisou diversificar porque a indústria da mídia mudou muito, especialmente a da mídia impressa. E hoje em dia, além do jornal impresso, do noticiário na internet, o Meio Mensagem ele promove alguns grandes eventos para esse mercado de mídia, em especial o Maximídia, que é o maior evento de mídia do país, que acontece em São Paulo, e um evento de criatividade que se chama Wave Festival, que acontece todos os anos no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, que é também um grande evento para essa comunidade de publicitários. Ô Luciano, a mídia impressa, constituída de revista e jornal, tem caído assustadoramente nos últimos anos com o advento da internet? O faturamento publicitário tem caído bastante, eu diria que a 10% ao ano, mais ou menos. Eles ainda são mídias relevantes, obviamente, vão continuar sendo mídias relevantes por muito tempo, mas existe um problema de hoje em dia as pessoas não assinarem mais tanto como faziam antigamente para pagarem a assinatura de um jornal e de uma revista, e dos anúncios estarem hoje em menor quantidade do que já estiveram no passado. Para você ter uma ideia, a televisão aberta no Brasil fatura um pouco mais de 21 bilhões de reais por ano. A internet, que hoje é o segundo meio que mais fatura, se a gente considerar, obviamente, os classificados online, os sites de busca como o Google, ele fatura mais ou menos 5,7 bilhões, foi a projeção para 2013, e 7 bilhões foi a projeção para 2014. Esses números não estão fechados ainda, é uma projeção. E o terceiro maior meio de comunicação seriam os jornais, mas aí já com um faturamento na casa dos 3 bilhões. Quer dizer que o rádio fica bem abaixo.
O rádio, por incrível que pareça, tem crescido em algumas praças. O rádio também é uma mídia que está tendo que se reinventar, né? Agora houve uma portaria recente do Ministério das Comunicações que autorizou as rádios AM a ocuparem uma frequência no FM, desde que elas paguem a diferença, não é? Pela licença. Mas o rádio está ali na faixa de 1,8 bilhão, digamos que metade dos jornais. Ô Alexandre, eu estive olhando as 4 últimas edições da revista Veja. Caiu muito o número de anunciantes. Tinha 30 anunciantes, passou a ter 7, 8, diminuiu. O governo não anuncia mais na Veja, não tem Petrobras, não tem Caixa Econômica, não tem Banco do Brasil, não tem nenhuma estatal anunciando na Veja. Será que a Veja e o Grupo Abril, eles suportam isso, Alexandre? Olha, é preciso considerar alguns fatores nessa sua análise. Primeiro, que nós estamos no começo do ano. O começo do ano é tradicionalmente uma época de muito menos anúncio em revistas. Se você pegar as revistas de janeiro, comparar, por exemplo, com as revistas de novembro, você vai ver que as de novembro são o dobro do tamanho das de janeiro. Então, existe essa coisa sazonal. Por outro lado, é verdade, a Editora Abril é uma das empresas que nasceu da mídia impressa e que nos últimos anos precisou passar por uma grande reestruturação, como também aconteceu com o Estado de São Paulo, com a Folha de São Paulo, com outras grandes empresas de mídia do país. No caso da Editora Abril, que ainda tem na revista Veja a sua revista mais importante, com quase um pouco mais de 1 milhão de assinantes, que é um número muito expressivo, é uma das maiores revistas do mundo em termos de quantidade de assinantes. No caso da Editora Abril, eles diminuíram um pouco o portfólio de títulos deles, se concentraram nos títulos que dão mais lucro, que é o caso da Veja, o caso da Exame, o caso da revista Cláudia, por exemplo, que é uma revista feminina. E alguns títulos que eram mais focados, eles transferiram para outras editoras. Isso foi um fenômeno que aconteceu agora nos últimos meses. Alexandre, vamos falar com relação à internet. Você acha que está crescendo assustadoramente? Como você enxerga a internet para daqui 10 anos? Do ponto de vista do faturamento publicitário, por exemplo, que é uma coisa muito importante, que é o que sustenta os veículos, a internet é o meio que mais cresce, né? O Brasil hoje tem mais ou menos 100 milhões de internautas, é um número muito expressivo. O brasileiro é um povo que gosta muito da internet. Nós temos aqui um país entre os líderes de acesso ao Facebook, ao YouTube. O Brasil está sempre na liderança desses veículos internacionais, entre os países que mais acessam. Nós temos esse número já bem expressivo de mais de 100 milhões de internautas ativos, digamos assim. A internet é o meio que mais cresce, mas ele também é um meio muito pulverizado, né? Se você pensar que a gente falou aqui que a TV aberta fatura mais de 21 bilhões de reais por ano, esse dinheiro está concentrado em poucas mãos, porque são poucas emissoras de TV aberta, são poucas redes de TV aberta. Já que você falou de TV aberta, a TV aberta a nível de audiência está caindo assustadoramente, perdendo ponto para as TVs fechadas e para a internet. É verdade, esse é um fenômeno também dos últimos tempos. A TV aberta, que antes quase que mobilizava a atenção dos brasileiros, hoje em dia ela divide a atenção com muitos meios, inclusive tem um fenômeno chamado de segunda tela, que é muita gente assistindo televisão, mas ao mesmo tempo teclando na internet, teclando no celular, entrando no Facebook. Então, a televisão, que já foi soberana, hoje em dia ela precisa dividir a atenção com vários outros meios, principalmente com a internet. Você acha que vai pro brejo, está em decadência, a TV aberta perdendo audiência dentro de 20 anos? Você acha que ela vai desaparecer completamente? Porque se ficar muito baixa a audiência, acaba não faturando e não se sustentando. Isso pode vir a ocorrer. Não lhe parece, não? Hoje em dia, por exemplo, Regis, nos Estados Unidos, onde os fenômenos acontecem um pouco
antes de acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, a internet já fatura mais que a televisão aberta em termos de faturamento publicitário. O da internet já é maior que o da televisão aberta. Na Inglaterra, se não me engano, também já acontece esse fenômeno. Eu não diria que a vaca vai para o brejo, como você diz, assim, do meio terminar. Eu acho que a TV aberta ainda é um meio muito poderoso. Ele é grátis, ele agora está fazendo uma transição importante que até o final de 2018 toda a TV aberta do Brasil terá sinal digital. As pessoas que hoje em dia têm um televisor analógico, aquele grandão, de tubão grandão atrás da televisão, eles vão ter que trocar. Mas não adianta mudar a técnica se os profissionais são fraquíssimos. Você vê muitos profissionais sem nível numa Rede Globo de televisão, eles não mudam, eles não modificam. Efetivamente que tem que ter grandes profissionais, tem que ter grandes atrações. Mas se você pensar bem, a Rede Globo é uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo, né? Mesmo alguns programas que a gente até implica um pouco, por exemplo, vou citar um exemplo de que está começando novamente essa semana, o Big Brother da TV Globo. É um programa que as pessoas implicam, falam mal, ele já não dá mais tanta audiência, mas ele... Não dá audiência quase nenhuma, caiu mais que a metade, pela metade ou mais que a metade. E apesar de tudo isso, ele ainda continua movimentando muito a mídia, ele continua atraindo muito anunciantes. Mesmo que as pessoas não assistam todo dia, algum dia as pessoas assistem e acabam comentando. Outro exemplo típico da Rede Globo são as telenovelas, né? As telenovelas é uma coisa impressionante. Já não é mais como antigamente, que aqui em Muzambinho, por exemplo, você precisava marcar um compromisso com as pessoas para depois da novela. Já não é mais tanto assim, né, hoje em dia. Mas eu diria que a novela que está no ar hoje, a novela das 9, Império, é um sucesso tremendo, com uma audiência significativa, com boa repercussão, porque na televisão também, você sabe bem, no rádio, no jornal e na internet, não basta só a quantidade da audiência. É importante também avaliar a repercussão que aquilo dá. Às vezes você tem um programa, por exemplo, como o programa do Jô Soares, que não dá tanta audiência, mas dá uma grande repercussão. E isso é levado em conta também, por exemplo, pelos anunciantes. Eu apenas gostaria de agradecer o seu convite e o convite do Muzambinho.com e de incentivar vocês que continuem com esse trabalho que está muito interessante. O Muzambinho.com já vinha fazendo um trabalho muito legal, especialmente para quem mora fora da cidade e quer saber notícias daqui. E agora com o vídeo, que eu acho que é uma das principais tendências da internet, é uma das coisas que mais faz crescer a audiência da internet, é o vídeo. Então acho que vocês estão no caminho certo. Parabéns e muito obrigado. MilBR, provedor de internet em Muzambinho desde 2004. Administrada com competência por uma equipe qualificada. Atendimento personalizado aos nossos clientes. Nossos profissionais estão sempre prontos para atender com rapidez e eficiência. MilBR.net, seu provedor de internet em Muzambinho, Juruáia e Mococa.